Bom, gente, eu tinha parado no último papo, a gente tinha reposicionado a gota, né, de uma maneira que ela pudesse aparecer quando o programa fosse rodado, né, o jogo fosse rodado. Mas eu tinha feito a colocação do ponto 1 ao ponto 6 naquele transform, né, naquele transform deslocalização da gota anteriormente e não usando o Z, ou seja, a profundidade, em 75, que foi o que eu depois tive que verificar para que ela descesse, lembra? Para ela descer assim e aparecendo na tela toda. Então, eu vou ter que botar todos os pontos em 75. Por quê? Porque o Z é a profundidade, né? Então, o Z é o quanto ela aparece na tela. Então, eu vou vir aqui do ponto 1, aperto Shift no ponto 6, que aí ele seleciona tudo, né? E vim aqui em Z e coloco 75. Pronto. Agora, todos os pontos de 1 a 6 estão com 75 em Z. Você pode olhar, ó. Você vai ver que eles mudam em X e em Y, ou seja, no eixo de X, no eixo de Y, que preservam aquilo que eu coloquei antes. Mas em Z estão todos no mesmo lugar, ou seja, na profundidade. Então todos vão cair quando eu criar as gotas, nos momentos que eu criar as gotas para dar a impressão de chuva, né, fazer a animação de chuva, vão todos estar a uma distância de 75 do ponto zero do meu jogo. Ok? Então, beleza, já fiz isso. O que mais que falta fazer? Bom, aqui tem ainda muita coisa para a gente fazer antes de começar a programar. Eu tenho que criar dois botões. Um botão para dizer que tem chuva, outro botão para dizer que não tem chuva. Ou seja, um momento eu vou apertar aquele botão, ele vai fazer a chuva cair. No outro momento, quando eu apertar o outro botão, a chuva vai parar de cair. Então, como é que a gente faz isso? Isso tudo tem que ser dentro da moldura, dentro do Canvas. Então, eu venho aqui no Canvas, seleciono o Canvas, com o botão direito do meu mouse, não o esquerdo, que a gente usa normalmente para selecionar, é o direito, clico, vai aparecer esse menu de opções. E eu tenho que ir em UI, né? Aí você tem texto, o que você quer colocar? Eu quero botar um botão. Então, seleciono, tá? Já apareceu um botão aqui. Isabel, ele não apareceu na tela. É aquele mesmo problema da gota. Se você tirar aqui a condição 2D dele, você vai ver que o botão vai aparecer provavelmente atrás do seu canvas, atrás da sua figura. Então ele tem que aparecer, ou então ele está muito pequenininho, mas olha aqui. Viu? Quando eu ando com ele, observa que eu estou andando com eixo de X, ou seja, aumentando e diminuindo a profundidade, ele aparece lá na frente aqui no meu jogo, ok? Então eu estabeleci que mais ou menos aqui tá legal, volto à condição 2D aqui, ó, para ele e vou redimensionar esse botão, vou botar ele do tamanho que eu quero. Ih, caramba, ele sumiu lá de novo, peraí que ele já vai aparecer. Vou botar as coordenadas, vou querer ele aparecendo mais ou menos aqui. Será que está? Bom, tiro de novo a condição 2D dele e puxo. Cadê ele? Ele tá. Olha lá ele lá, ó. E caramba, tá muito mal posicionado. Vamos botar para rodar para ver o que acontece? Já sei até o que aconteceu, mas vamos ver. Olha só. Olha lá onde ele está. Sabe por que isso está acontecendo? Eu boto num lugar, aparece um botão no outro. Porque isso aqui é um canvas, uma moldura. Em que, na moldura, vamos voltar lá no canvas pra gente, ó, aqui, canvas. Eu já tinha dito, né, que ele mudaria de acordo com a câmera. O canvas, a renderização dele seria de acordo com a câmera, o espaço da câmera. Só que eu não disse aqui que ele vai ficar em uma escala constante.
ou melhor, eu disse que ele está ficando numa escala constante. Na verdade, ele tem que ficar numa escala constante de acordo com a tela. Como ele agora... Quer ver? Olha onde ele aparece aqui, bota para rodar, vê se não é exatamente onde ele aparece. Viu? Agora sim, tá legal, ele tá de acordo com a tela. Então, beleza, eu vou em 2D, vejo ele lá no mesmo lugar, tá vendo? Agora tá show. Agora eu vou poder posicioná-lo aonde eu quiser, esse botão, né? Aquele botão, vamos selecionar o botão. Então, aonde eu quiser é onde ele vai efetivamente aparecer. Cadê ele? Já sumiu de novo, Elizabeth. De novo a condição de 2D dele. Ele surgir. Ele ali. Tá? Bota um play, vê se ele vai aparecer no mesmo lugar. Apareceu. Beleza. Então tá. Então aqui eu vou botar ele um pouquinho maior, tá? Tô achando ele pequenininho desse jeito. Então eu poderia simplesmente vir aqui e aumentar aqui, né? Botar ele no tamanho que eu quero. Ou poderia vir aqui, selecionar o botão e venho aqui em Wide, eu acho que é Width and Height, sei lá, que é largura e altura. Tá vendo que eles estão quase iguais? Eu vou botar 7,4, vou botar 80 com 80. 80 por 80. Gosto de número redondo. Ok. O botão está de que cor? Branco. O que ele tem escrito nele? Text. Por que ele tem escrito... ele não está editado aqui dentro. Então você vem aqui em botão de novo, abre o filho dele, o filho dele é um texto, que diz que está escrito button ali dentro, né? E eu não quero, eu quero que escreva sol. Ok, agora apareceu a palavra sol. Eu nessa condição aqui, de text do button, eu posso mudar o que está escrito no text, aumentar o tamanho, tá vendo? Eu quero com 18, ficou feio, né? Vamos botar com 16. Fica um tamanho legal. Tá bom? 16? Não, vamos botar ele com... botar ele com 22. Engraçado. 22. Vamos botar ele com... esse overflow, que é para ele poder assumir o tamanho dele todo. Tá bom. Deixa assim. 22. Eu posso mudar a cor desse botão. Aí eu não estou mais mexendo no texto, eu vou mexer no botão. Aí eu vou mostrar aqui a cor, né? Cor normal tá como branca. Posso vir aqui, botar essa paleta azul como azul não, como é sol, eu quero amarelo. Então tá, não é amarelo. O amarelo tá aqui, apareceu o botão amarelo lá. Legal? Uma coleguinha mandando mensagem. E eu vou renomear esse botão. Eu não quero ele como botão. Eu quero que ele seja TTN Sol. É o botão de sol. Ok? Vou replicar ele, ou seja, vou duplicar, Ctrl D nele. Vai aparecer um outro botão sol aqui, mas não vai ser mais o botão sol, é o botão chuva. Então, o botão chuva, eu vou chamar ele como clico, ele fica aqui selecionado. Quando eu puxar, ele vai sair ali. Tá? E aí eu venho aqui no text dele, que vai estar sol, porque eu repliquei, não foi? E agora vai se chamar chuva. E não é legal ser amarelo, porque o amarelo já é o sol. Então tá. Então eu vou em botão chuva, venho aqui na cor, boto ele de repente azul, né? A minha chuva, minhas gotas são azuis, eu vou botar a chuva em azul. Ok? Ok. Então aqui a gente já tem os pontos onde eu quero que desçam as gotas, a gota e os botões que vão fazer sol ou chuva, tá?
O próximo passo já é entrar na programação. Então vamos terminar esse vídeo fazendo só mais uma coisa. Vamos ajeitar isso aqui, né? Porque tá meio bagunçadinho, né? Tá tudo meio bagunçadinho. Você vem no Asset, por exemplo, e as figuras estão soltas aqui. Isso aqui é a cena que eu estou construindo, né? Então, figuras. Olha só, eu estou dando esses nomes para vocês, sprites. Agora eu vou escrever prefabs, eu vou escrever isso tudo, porque isso é quase que uma convenção internacional. E aí, se você for assistir esse vídeo, um outro vídeo em inglês, ou se você for tentar realmente entender um outro programa que esteja aberto, você vai entender exatamente o que é um prefab, o que é um script, você sabe exatamente o que você vai encontrar dentro daquele diretório. Então, eu vou abrir aqui nesse asset, que é sempre dando lá, vou criar um novo diretório, um novo arquivo, chamado sprites. Sprites são figuras. Então, eu venho aqui e levo para dentro do sprite as minhas figuras. Já dei uma organizaçãozinha. Eu poderia escrever cenas, eu poderia escrever materials, os materiais vamos usar. Tudo isso, você pode botar qualquer diretório aqui, com qualquer nome. Eu recomendo que você utilize basicamente, né, vamos dizer assim, os prefabs, scripts, sprites, esses nomes que você vai ver ao longo desse... Ai, meu Deus do céu. Ao longo desses vídeos, porque é uma convenção, né? Os programadores normalmente utilizam, e aí de uma certa forma torna o seu programa tão universal quanto os demais, ok? É só por isso. Você poderia simplesmente chamar de pré-fabricados, figuras, poderia? Poderia. Por uma questão de convenção e de entendimento, seria legal você usar os mesmos, tá? Aqui também na hierarquia você pode dar uma arrumação. Por exemplo, aqui tem pontos, né? Você poderia escrever um vazio, um empty, criar assim, pontos de chuva e colocar todos esses pontos lá dentro. É uma forma de organizar. Eu não vou fazer porque nós estamos num nível ainda de aprendizado, né? Um nível básico, a gente está aprendendo junto. Então, deixa assim por enquanto para não confundir muito, tá? Então, na próxima aula nós vamos começar a programar, a ver um pouquinho de C#. Até a próxima.